gente adora chamar as coisas de pseudociência. Astrologia, pseudociência. Constelação familiar, pseudociência. Cura energética, pseudociência. Mas a pergunta que ninguém faz é: própria ciência? A tal da ciência oficial. Aquela que a gente jura que é 100% confiável. Ela é o quê? Porque se você for prestar atenção, a ciência moderna não sabe, por exemplo, o que fazer com o invisível. E o mais curioso, ela convive com vários vazios, mas só os que ela mesma escolheu aceitar. Um exemplo simples disso, o átomo. Ele é praticamente todo vazio, literalmente. A maior parte da sua matéria, de você, é um espaço vazio que a ciência não sabe explicar. E ninguém chama isso de misticismo, porque foi comprovado. A ciência aceita o invisível, quando é ela quem decide que o invisível existe. Mas se você fala de energia sutil, de campo vibracional, de consciência expandida, aí a gente está falando de coisas sem pé nem cabeça, sem comprovação. Por que será isso? Nesse vídeo, eu quero trazer algumas provocações. Não para você sair por aí negando a ciência, mas para te lembrar que ela não é a deusa e que ela também tem buracos. E vários. Meu nome é Renascimento e aqui nesse canal a gente fala sobre espiritualidade de forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo e aciona o sininho das notificações para você não perder nada por aqui. Hoje nós vamos falar sobre os limites da ciência moderna, o que ela escolheu ignorar e por que isso importa muito mais do que você imagina. Inclusive na forma como você vive, como você adoece, como você tenta se curar. Oi, gente. Hoje eu voltei aqui ao nosso cenário inicial. Eu sei que nos últimos vídeos a gente mudou bastante de locações e, na verdade, isso vai continuar acontecendo. Minha vida no momento está em transição, em movimento constante. Então a gente vai mudar de cenários bastante pelas próximas semanas. A ciência moderna, como a gente conhece hoje, é uma construção histórica relativamente recente. Ela surgiu há cerca de 4 séculos e ainda assim se impôs como o principal e às vezes o único critério válido para determinar o que é verdade ou mentira no mundo. Mas o que pouca gente se pergunta é: quem decidiu isso? Quem determinou que essa forma específica de conhecimento deveria ter a palavra final sobre a realidade? Antes do método científico, o mundo era interpretado por uma pluralidade de saberes. Filosofia, espiritualidade, medicina ancestral, cosmologias indígenas, tradições orais. Existia uma visão do ser humano como parte de uma teia. Não apenas um corpo, mas uma consciência, um campo energético em relação com tudo e com todos. Com a chegada do Iluminismo e da chamada Revolução Científica, esse olhar mudou radicalmente. A gente passou a acreditar que tudo o que existe precisa ser mensurável, previsível e replicável. E o que não obedece a esse critério foi jogado na categoria de superstição, de crendice ou, no máximo, de curiosidade folclórica. O método científico trouxe contribuições imensas, claro. Eu não estou aqui tentando negar isso, mas ele também estabeleceu limites muito específicos para o que pode ou não ser investigado. A ciência moderna decidiu que só aquilo que pode ser observado com os 5 sentidos ou com instrumentos que os ampliem é digno de estudo. Até essa ideia de que existem apenas 5 sentidos virou algo calcificado dentro do nosso entendimento. Mas será que você só escuta com os ouvidos? Será mesmo que você só vê com seus olhos? O invisível, o subjetivo, o simbólico ficou completamente de fora. E aqui mora uma contradição. A ciência se propõe objetiva, mas faz escolhas subjetivas o tempo todo. Escolhe o que merece ser estudado, o que vale financiamento, o que é conhecimento sério e o que não é. Ela constrói consensos, mas esses consensos não são neutros. São moldados por interesses históricos, econômicos e até ideológicos. Além disso, a ciência muda o tempo todo. Teorias são reformuladas, verdades absolutas caem por terra, paradigmas são substituídos. O que hoje é consenso, amanhã pode ser descartado.
A própria história da ciência é uma história de contradições e revisões. E ainda assim, ela segue sendo tratada como se fosse uma coisa infalível e definitiva. E a pergunta que eu quero levantar é: por que a gente aceita os vazios da ciência, mas ridiculariza os vazios do mistério? Por exemplo, o DNA. Durante décadas, mais de 98% do nosso DNA foi rotulado como DNA lixo, simplesmente porque os cientistas não sabiam para que servia. Hoje, esse lixo é reconhecido como parte de uma complexa rede de regulação genética e expressão não codificante, que, na verdade, ainda é muito pouco compreendida. Por que será que a gente acha normal que 98% do nosso DNA tenha sido chamado por décadas de DNA lixo, mas considera ridículo falar de campo energético ou conexão entre consciência e matéria? E tem mais, por muito tempo a ciência operou sob o paradigma do determinismo genético. Acreditava-se que o DNA era um manual fixo que determinava de forma definitiva as nossas características físicas, a nossa saúde e até certos traços comportamentais. A ideia era simples e rígida. Se está no gene, está no destino. Mas essa narrativa começou a ruir com o avanço da epigenética, especialmente a partir dos anos 90 e 2000. O termo epigenética foi cunhado em 1942 por Conrad Waddington, mas os estudos mais transformadores vieram depois, com cientistas como Randy Gerstle, Michael Meany, Moshe Szyf e outros. Um dos experimentos mais emblemáticos foi conduzido por Randy Gerstle e Robert Waterland em 2003, com ratos. Eles mostraram que a alimentação da mãe durante a gravidez modificava a expressão genética dos filhotes sem alterar a sequência do DNA, apenas ligando ou desligando certos genes por meio de processos como a metilação e a modificação das histonas. Os filhotes nasciam com cores diferentes, predisposições distintas à obesidade e a outras doenças, tudo influenciado pelo ambiente intrauterino. Na mesma época, os pesquisadores Michael Meany e Moshe Szyf demonstraram que o cuidado materno em ratos influenciava a resposta ao estresse nos filhotes, por meio de alterações epigenéticas no cérebro. Tradução: vínculos emocionais podem moldar a biologia do sistema nervoso. Essas descobertas explodiram uma crença antiga na ciência. Nossos genes não são destino, eles são potencial. E o ambiente em que a gente vive, inclusive o ambiente emocional, tem o poder de ativar ou silenciar esse potencial. Isso abriu as portas para uma nova compreensão do corpo humano, onde a alimentação, traumas, vínculos, espiritualidade, poluição e até propósito de vida se tornaram coautores do nosso código biológico. A biologia é plástica, viva e profundamente sensível ao contexto. O que a ciência não conseguia explicar, ela desprezava. Como confiar cegamente numa estrutura que exclui o invisível por princípio e só aceita verdades que cabem em suas próprias ferramentas de medida? E as ferramentas de medida que ela tem disponível agora. A ciência aceita o desconhecido quando ela mesma define os termos do desconhecido. Mas se esse desconhecido vem por outras vias, intuição, espiritualidade, experiência subjetiva, é imediatamente descartado. Outra peça importante nesse quebra-cabeça: a biomecânica. A ciência que estuda como o movimento molda o corpo humano. Eu gosto muito do livro Move Your DNA, da Katie Bauman. Nesse livro, ela propõe algo que vira chave na forma como a gente pensa o nosso corpo. O nosso movimento cotidiano é tão importante para a saúde quanto a alimentação e o sono, e influencia diretamente na forma física do corpo. A autora, ela compara o DNA a uma semente de árvore. O código genético pode dizer se aquela árvore vai dar maçã ou coco, mas não diz qual será a sua altura, sua espessura, o tamanho e o formato dos seus galhos, das suas folhas, a direção que eles vão tomar. Tudo isso é definido pelo ambiente em que ela cresce e pela forma como ela interage com esse ambiente. No corpo humano, isso significa que o movimento ou a ausência dele é determinante. Não é apenas sobre os exercícios que você faz na academia.
É sobre variação de estímulos, postura, carga mecânica, o uso diário do corpo, músculos, ossos, articulações, sistema nervoso, circulação, digestão. Tudo responde ao padrão de movimento ou de falta de movimento que a gente está exposto. Ou seja, a genética, ela dá para a gente um potencial, mas quem molda a estrutura, literalmente, é o ambiente e o movimento. Por exemplo, a gente não está vendo hoje em dia uma epidemia de corcundas, de cabeças desalinhadas com a coluna, por conta de como a gente segura os celulares na frente da gente o dia inteiro. Dores nas colunas, cifoses, lordoses, tudo relacionado à forma como a gente fica sentado o dia inteiro na frente do computador. A gente tem problemas graves por conta dos sapatos que a gente usa, fragilidade nas articulações, tendência a nos machucarmos muito mais. Essa compreensão, ela muda completamente a forma como a gente vê sintomas e doenças. A dor crônica, por exemplo, muitas vezes não é algo que veio do nada ou que veio da idade, mas é o resultado de anos de microestresses mecânicos repetidos, causados por um estilo de vida sedentário ou mal adaptado. Assim como uma árvore cresce torta se ela for forçada por um obstáculo, o corpo se adapta aos contextos em que vive. E muitas vezes isso se manifesta como desequilíbrio, como rigidez, como disfunção. Mais uma vez, o ambiente se mostra mais poderoso que o código. E se um movimento que é invisível e muitas vezes negligenciado pela medicina tradicional tem um impacto tão profundo na forma e na função, o que mais a gente está ignorando? No fundo, a ciência moderna, ela faz quase o que toda religião faz. Ela determina o que é real e o que não é. E nesse processo exclui muita coisa. Coisas que talvez a gente precise resgatar. Hoje, quando a gente fala sobre medicina, a maioria das pessoas pensa imediatamente em hospitais, jalecos brancos, exames laboratoriais, prescrições de remédios e diagnósticos baseados em protocolos. A gente naturalizou esse modelo como se ele fosse a forma mais avançada e legítima de cuidar da nossa saúde. Mas o que nem todo mundo sabe é que esse modelo não surgiu de forma neutra. Ele foi construído. E mais que isso, ele foi padronizado, financiado e politicamente imposto. Tudo começou em 1910 nos Estados Unidos com a publicação de um documento chamado Relatório Flexner. Esse relatório foi encomendado pela Fundação Carnegie, em articulação com a Fundação Rockefeller, duas das instituições mais poderosas da época, ligadas diretamente ao grande capital industrial e financeiro, especialmente da indústria do petróleo e, posteriormente, da farmacêutica. O autor, Abraham Flexner, não era médico nem cientista. Ele era um educador com formação em artes, mas foi encarregado de avaliar a qualidade das escolas médicas dos Estados Unidos e do Canadá. E o que ele propôs foi uma reforma completa do ensino médico, baseada exclusivamente no modelo biomédico, reducionista, focado no corpo físico e em evidências laboratoriais. Na prática, o relatório classificou dezenas de escolas como ineficientes ou não científicas, e muitas delas eram escolas de medicina homeopática, naturopática, afro-americana ou voltadas a práticas tradicionais antigas. O resultado foi um verdadeiro expurgo. Mais da metade das escolas médicas fecharam. As medicinas complementares, integrativas e ancestrais foram marginalizadas. A diversidade de abordagens terapêuticas foi esmagada em nome de uma suposta eficiência científica. E por trás disso havia interesses muito claros. A instituição da medicina alopática, baseada em diagnóstico, controle de sintomas e uso intensivo de medicamentos. Era um modelo perfeito para ser integrado ao sistema industrial. Remédio virou produto, corpo virou máquina, médico virou técnico. E aí entra a indústria farmacêutica, financiada pelas mesmas famílias que bancaram o relatório Flexner. Os Rockefeller, por exemplo, haviam investido pesadamente na indústria do petróleo, e muitos dos primeiros medicamentos sintéticos foram derivados de componentes petroquímicos.
A padronização da medicina foi o terreno fértil ideal para a expansão de um mercado bilionário. De lá para cá, a medicina se tornou menos um campo de cuidado e mais um mercado de doença. Um sistema que não lucra com pessoas saudáveis, mas sim com pacientes crônicos. Um sistema que investe pesado na medicalização dos corpos, mas ignora ou desqualifica abordagens que falam de energia, de alimentação, de mente, de emoções. Agora a gente está começando a falar mais sobre estilo de vida, mas depois de um tempo. Uma coisa que eu acho muito intrigante é o quanto a medicina moderna ainda desconhece sobre o próprio corpo humano. A cada ano surgem estudos que descobrem funções de órgãos que eles já diziam que entendiam há muito tempo. E mais, funções que, se a gente olhar em outras tradições antigas, já estão lá, descritas há milhares de anos. Um exemplo. Por muito tempo se ensinou que o sangue era produzido exclusivamente na medula óssea. Mas em 2017, cientistas da Universidade da Califórnia publicaram uma pesquisa revelando que os pulmões também produzem plaquetas e células tronco sanguíneas em larga escala. Esse novo dado surpreendeu muitos médicos, mas para a medicina chinesa, por exemplo, o pulmão sempre foi visto como um órgão ligado ao sangue. Eu, particularmente, acho chocante que a gente tenha que falar da acupuntura, por exemplo, como uma prática de medicina alternativa, quando ela, na verdade, tem muito mais tempo de aplicação de resultados documentados que práticas da medicina alopática. Além disso, outro problema grande da medicina ocidental é essa separação entre os órgãos do corpo, como se eles não conversassem intimamente entre si e não fizessem parte do mesmo organismo. Essa desconexão entre ciência moderna e saberes ancestrais não é apenas uma curiosidade. Ela mostra como o paradigma reducionista ainda opera com cegueira seletiva. Só valida o que consegue mensurar. Ignora o que não cabe no método estatístico. E quando encontra algo que não esperava, chama de anomalia, de acaso, de descoberta surpreendente. Mas será mesmo uma surpresa? Ou apenas um reencontro com verdades esquecidas? A medicina moderna ela tem muitos méritos, sem dúvida, mas ela não é neutra, ela não é isenta, ela não é absoluta. Ela foi moldada para se tornar dominante e, nesse processo, apagou saberes inteiros, culturas inteiras, curas inteiras. E talvez seja a hora da gente perguntar: essa medicina cuida mesmo da vida? Ou ela está mais interessada na doença? A ciência moderna se baseia num princípio muito claro. Só é real aquilo que pode ser observado, medido, replicado e testado. Se não se encaixa nesses critérios, é ignorado ou desqualificado como místico, subjetivo ou pseudocientífico. Mas essa postura levanta uma questão inevitável. Quantas realidades a gente está deixando de enxergar só porque não cabem nessa régua? Em setembro de 2024, cientistas do CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, fizeram uma descoberta que eu quero mencionar aqui. Usando o Large Hadron Collider, eles observaram que os quarks, componentes básicos dos prótons e nêutrons, podem estar emaranhados e se movimentando de forma sincronizada, mesmo nos níveis mais energéticos, que antes eram considerados rígidos e estáticos. Essa observação de emaranhamento quântico em quarks pesados desafia a ideia de que partículas subatômicas são apenas pontinhos estáticos confinados dentro de núcleos. Elas demonstram padrões de movimento e conexão que não têm explicação na física tradicional. Ou seja, mesmo em locais que a ciência tinha certeza que tudo estava fixo e sólido, como dentro do próprio núcleo atômico, existe um campo vibracional, um fluxo de informação que é profundo e interconectado. E a ciência reconheceu isso, só que como algo radical, extraordinário e separado das discussões sobre mente, movimento e consciência. Mas convenhamos, se o microcosmos mexe por si só, por que a gente estranha tanto quando falam em campo energético humano? Se até no interior do átomo existe movimento, algo que a ciência via como impossível, porque outras coisas tidas como impossíveis ou como misticismo seguem sendo tão impensáveis?
Eu acho que a gente também precisa pensar o quanto disso não tem a ver com controle. A ciência ela controla a narrativa sobre o que é verdade e decide no que a gente deve ou não acreditar de acordo com parâmetros desenhados pelas suas próprias limitações. O átomo. O átomo é a estrutura mais fundamental da matéria. E desde que o átomo foi descoberto, a ciência percebeu que ele é composto de um núcleo, prótons e nêutrons, rodeados por uma nuvem de elétrons. Mas quando você analisa mais de perto, percebe que mais de 99% do átomo é vazio. Ou melhor, é um espaço que a ciência não sabe exatamente o que é. A física quântica, aliás, mostra que esse vazio pode conter flutuações de energia, campos, informações, possibilidades. E mesmo assim, a gente segue chamando isso de vazio como se fosse ausência. E aí entra uma contradição. A ciência moderna ela aceita lacunas, como a matéria escura no universo, o vazio atômico, o DNA não decodificado, mas ela rejeita qualquer tentativa de acessar essas dimensões por outros meios, como se o microscópio fosse o único olho possível, como se o invisível não fosse real. A ciência moderna aceita a existência de vazios no átomo, no DNA, mas esse vazio, na maioria das vezes, é tratado como aquilo que a gente ainda não sabe, e raramente como algo com um significado intrínseco. Isso me faz pensar muito sobre o princípio da vacuidade no budismo, especialmente nas tradições tibetanas. Nessas tradições, o vazio ou a vacuidade, sunyata, não é ausência, mas presença pura. É o reconhecimento de que tudo é interdependente, impermanente e desprovido de essência fixa. O vazio é espaço fértil, campo de potencial. Para o budismo, compreender a vacuidade da mente, do eu e da realidade não é uma limitação, mas um portal para a sabedoria. Enquanto a ciência hesita diante do invisível, o budismo investiga há milênios com ferramentas internas, contemplação, silêncio, observação direta da consciência, desenvolvendo um mapa sofisticado da mente e da realidade. Como diz o autor Alan Wallace, a ciência estuda os efeitos da mente, mas se recusa a estudá-la diretamente. O budismo faz isso há pelo menos 2.500 anos. A ciência quer certezas, mas o universo está mais perto do mistério do que de respostas. A própria física quântica já derrubou o mito do observador neutro. O ato de observar muda o objeto observado. A consciência interfere na matéria. Mas, ao invés de integrar isso de forma aberta, a ciência criou um dogma materialista tecnocrático, que acredita que o invisível só é válido quando a tecnologia consegue medi-lo. Quando você fala de campo energético, de intenção, de cura vibracional, de sincronicidade, de consciência como agente ativo da realidade, o discurso oficial te chama de esotérico, anticientífico ou irracional. Mas qual é o medo de admitir que talvez a realidade seja muito mais ampla do que o método que a gente tem para investigar ela? Talvez existam outras formas de acessar a verdade, formas que passam pela experiência, pela sensibilidade, pela consciência, não só pela equação. E aqui tem um ponto sutil que pode ser perigoso. A gente passou a usar a ciência como um substituto para a espiritualidade. Ela virou uma nova religião, com seus templos, as universidades, seus sacerdotes, os especialistas, seus rituais, os protocolos, seus dogmas, os papers, suas heresias, tudo que não pode ser publicado em uma revista científica indexada. Mas a ciência sem humildade, ela vira arrogância. Sem ética, ela vira só uma ferramenta de poder. Sem consciência, é controle. Talvez o maior erro da ciência moderna não seja aquilo que ela não sabe, mas a arrogância em não reconhecer que não sabe. Na sua busca por precisão, ela acabou afastando tudo que não pode medir
E nesse processo, ela marginalizou tradições milenares, saberes ancestrais, campos sutis de percepção e até mesmo a sabedoria do próprio corpo, a nossa intuição. Enquanto isso, áreas como a epigenética, a biomecânica, a física quântica e até a medicina vibracional vêm lentamente revelando que há muito mais acontecendo sobre a superfície do que a gente imaginava. Que o ambiente molda o DNA, que o movimento transforma a forma do corpo, que o invisível influencia o visível e que o vazio, tão temido, talvez seja, na verdade, o espaço mais fértil de todos. Zach Bush, um médico e pesquisador que abandonou o sistema convencional para explorar a saúde em sua dimensão mais ampla, costuma dizer que a vida ela não é um problema a ser resolvido, mas um milagre em constante expressão. Em uma das suas falas, ele diz: a morte não é o oposto da vida, mas o seu desdobramento. Tudo na natureza pulsa em ciclos. A beleza está em cada transição. Essa visão, ela não é espiritual, ela é profundamente real, porque ela nos lembra que a beleza é no que a gente não entende, a inteligência nas forças que não controlamos. Talvez o próximo passo da ciência não seja explicar tudo, mas reaprender a escutar. Escutar o corpo, escutar a terra, escutar os saberes que ela mesma descartou. E quem sabe, escutar esse vazio cheio de vida que pulsa silenciosamente dentro de cada átomo dentro de nós. A ciência revela lacunas, a contemplação revela dimensões internas. Ambas apontam para um mesmo pano de fundo, um campo infinito de potencial, traduzido ora como simetria quântica, ora como consciência luminosa, ora como pura beleza. Uma pergunta para você levar com você: se o tecido da realidade é a beleza e se a consciência participa da sua própria criação, que tipo de mundo você está ajudando a criar no laboratório da sua atenção? Eu espero que esse vídeo ele não seja um ponto final, mas um convite para você questionar as coisas que te são entregues como verdade absoluta. Meditar com a precisão de um microscópio interior. Olha para o mundo, olhar para o seu corpo, para cada relação e escolher ver a beleza que sempre teve ali. A partir daí, talvez a fronteira entre a ciência e a espiritualidade deixe de ser um muro, mas uma ponte. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir ele. Aproveita e se inscreve aqui no canal e aciona o sininho das notificações para você não perder nada por aqui. A gente se vê no próximo.